Solução da terceira questão. O pavimento é constituído das seguintes camadas. Então, uma camada de concreto asfáltico com espessura de 10 centímetros, uma camada de base de brita graduada simples com espessura de 20 e uma subbase de solo arenoso também com espessura de 20 e um subleito de solo argiloso. Os módulos de resiliência de cada camada são dados por esses modelos, o coeficiente de Poisson de cada camada e a massa específica de cada camada. Então, considerando a solicitação do eixo padrão rodoviário do Corpo de Engenheiros, calcular os seguintes valores: a deflexão máxima no topo do subleito, a tensão horizontal máxima na fibra inferior do revestimento, a deformação específica horizontal máxima na fibra inferior do revestimento e a tensão vertical máxima no topo do subleito. Considerar o revestimento não aderido à camada de base e as demais camadas aderidas entre si. Bom, então, essa questão envolve a aplicação direta do programa AEMC. Então, dados da estrutura: primeira camada com espessura 10, massa específica 2,4, comportamento linear com módulo de 5.500. Então não tem nem K1, nem K2, nem K3, nem K4. Camada 2 de base, espessura 20, massa específica 2,2, modelo não linear. O módulo, lembrando que o modelo do módulo é este aqui, K1, sigma 3 elevado a K2, sigma D elevado a K3 e o θ elevado ao K4. Então, no nosso caso, o nosso material de base tem um modelo só em função do sigma 3. Então, 500 e o sigma 3. 500 e o sigma 3, 0,35. Ah, mas por que apareceu esse valor aqui de menos 128? Esse valor aqui apareceu porque eu já rodei o programa, e quando a gente roda o programa, aparece um valor médio do módulo de resiliência que o programa utiliza para calcular as tensões. Então isso aqui não é dado de entrada, isso aqui, como eu já rodei o programa, essa tabela é de saída do programa, esse valor que apareceu é apenas o valor médio do módulo usado nos cálculos. Então, voltando, o valor do K1 é 500 e do K2 0,35. A subbase tem uma espessura de 20, o modelo é função do K1, K2 e K3. Então, 24,2, que é o K1, o 0,21, que é o K2, e o K3 menos 0,023. Mais uma vez, este valor aqui que aparece é porque eu já rodei o programa e ele bota o valor médio do módulo. E por último, o subleito, um modelo em função somente do sigma D. Então o K1 é 122 e o K3, que é o coeficiente do sigma D, menos 0,081. Com isso nós entramos com dados da estrutura. O carregamento é o eixo padrão rodoviário, que o programa já oferece, com a pressão de 0,56 e o raio de 10,8 centímetros. E os resultados. Bom, lembrando que o programa usa como sistema de eixo, XY, o meio das rodas. A origem é o meio das rodas. Assim, se eu quero a deflexão máxima, o programa está pedindo a deflexão máxima no topo do revestimento. A deflexão máxima ela é sempre na origem, o ponto de máxima deflexão é no meio das rodas. Então, os valores de x, y, z é 0, 0 e 0. Então, na superfície, z é igual a 0 e o ponto de médio entre as rodas é x0 e y0. Em seguida, o programa pede a tensão horizontal máxima na fibra inferior. Tensão horizontal máxima na fibra inferior. Eu não sei se a tensão máxima vai se dar no meio das rodas ou vai se dar na vertical de uma das rodas. Então,
dependendo da estrutura do pavimento, isto pode ocorrer ou no meio, na origem dos eixos, ou sobre a vertical de uma das rodas. Assim, como eu quero na fibra inferior do revestimento, e o revestimento tem 10 centímetros de espessura, eu sei que o Z é 9,99. Mas eu vou calcular então a tensão na origem, 0 e 0, então x0 e y0, e na vertical sobre a roda, que o x é 16,2. Então, eu vou calcular também as tensões nesse ponto de x igual a 16,2, também na fibra inferior, 9,99, para que eu decida, que eu verifique se a tensão máxima vai se dar no meio ou na vertical, porque isto depende de um pavimento, do tipo de pavimento, da estrutura, etc. A mesma pergunta, a deformação específica horizontal máxima. Então, o programa pede a deformação específica máxima na fibra inferior do revestimento. Então, mais uma vez, eu não sei se essa deformação específica vai se dar entre as rodas, x0 e y0, ou vai se dar na vertical de uma das rodas. Por isso que eu calculei nos dois pontos, 16 para x igual a 16,2 e o y0. No topo do subleito, então 50,1. Essa pergunta da tensão e a deformação na fibra inferior do revestimento eu já vou responder, porque o programa vai calcular todas as tensões e deformações na fibra inferior do revestimento. Aqui é para eu calcular a tensão vertical máxima, para eu responder a esta pergunta. A tensão vertical máxima no topo do subleito, que eu também não sei se é nesse ponto ou nesse. Então, eu vou calcular no início do subleito, que é o Z igual a 50,1, que é a primeira fibra inferior do subleito, já que eu tenho 10, 20, 20, então meu subleito começa a 50,1. Eu não sei se está na vertical, no centro, ou na vertical de uma das rodas, por isso que eu calculo nesses dois pontos. Vamos aos resultados. Primeira pergunta, deformação vertical máxima no pavimento. Então, é x0, y0, z0, e a deformação é U de Z. Então, a primeira pergunta era a deflexão máxima no topo do revestimento entre as rodas, 694 micrômetros, 694 vezes 10 a menos 3 milímetros. Então, micrômetro, 694 vezes 10 a menos 3 milímetros. Segunda pergunta, qual a tensão horizontal máxima na fibra inferior do revestimento? Então, a tensão horizontal pode ser ou SX ou SY, a tensão paralela ao eixo do X ou do eixo dos Y. Então, nós temos que verificar, dentre esses quatro valores, para x0, y0 e 9,99, e para 16,2, 0 e 9,99, entre esses quatro valores, qual o maior deles? Então, aqui no nosso problema, o maior deles ficou este assinalado, que é 2,46, 2,46274. É o maior dos quatro valores. Então, é uma tensão na direção Y, é uma tensão horizontal na direção Y, e na vertical sobre as rodas, sobre uma das rodas. Não deu como sendo no meio entre as rodas. O ponto de máximo deu na vertical de uma das rodas, menos 2,46. Se eu calculasse no meio das rodas, seria 2,238, é um pouquinho menor. Então, o ponto de máximo é na vertical das rodas. Terceira pergunta, deformação específica horizontal máxima. O mesmo raciocínio. Deformação pode ser X ou Y. Então, nós vamos pegar estes quatro pontos. Qual o maior valor desses quatro pontos? Aqui, no nosso caso, o maior valor deu Y, então a deformação específica na direção do eixo Y, só que nesse ponto deu na vertical entre as rodas, x0 e y0. Então, a deformação horizontal máxima foi de menos 0,00033, e ela acontece na vertical entre as rodas, que o valor maior entre esses quatro pontos. E a última pergunta é a tensão vertical máxima no topo do subleito. Tensão vertical é SZ.
Então, ou vai ser na vertical no meio, x0, y0, ou na vertical sobre uma das rodas, x igual a 16,2. Então, é um desses dois valores. E aqui no caso, o que aconteceu é que o maior valor é entre as rodas, 0,04. É o x0 e y0. A maior tensão vertical no subleito é 0,04 MPa e ele ocorre no meio das rodas. Ok? Com isso, a gente resolveu a terceira questão.